Olá a todos e todas, boa noite, né? Teremos as provas do Enem amanhã, então eu estou passando aqui, sobretudo, para deixar um abraço fraterno a todos os meus alunos e alunas, a todos e todas que seguem o nosso canal. A gente fez uma votação e escolheu como tema da nossa última aula falar sobre a filosofia existencialista. Eu vou fazer um encontro, uma pequena aula, mas bem curtinha, não quero chegar a 15 minutos, só para apresentar a temática a vocês, mas, sobretudo, eu vim para desejar uma boa prova a todos e todas, né? Os nossos estudantes que seguem o nosso canal. Bom, nossos vestibulantes. Bom, a gente vai falar rapidamente sobre os filósofos existencialistas. Eu coloco ali para vocês alguns deles, né, os mais famosos. Søren Kierkegaard, o dinamarquês, que é o pai do existencialismo. Nietzsche, que para alguns é considerado um existencialista, para outros não. Sartre, talvez o mais famoso deles, o francês Sartre, que morreu em 1980, recentemente. Sábato, que é um literato argentino. Coloquei aqui Martin Heidegger, um grande alemão, muito famoso e importante, talvez o maior nome do existencialismo alemão, e Albert Camus, também aqui, outro representante da literatura também, e também um existencialista. E aqui aparecem os mesmos, né? Só que aqui vai aparecer também a Simone de Beauvoir, que foi contemplada recentemente numa prova do Enem, né? Ela que vai dizer: não nascemos mulheres, nos tornamos mulheres. Certamente, nessa nova cara do Enem, com a cara do governo Bolsonaro, né, e companhia, uma questão como aquela não vai cair nessa prova. Ela seria, claro, vetada pelo novo modelo que eles pensam de prova. Bom, mas eu vou apresentar para você aqui rapidamente, para vocês, os filósofos existencialistas, tá? Tem duas vertentes. De um lado, aqui eu coloquei os filósofos existencialistas cristãos, tá bom? Como Søren Kierkegaard, Jaspers e Gabriel Marcel. Eles, né, segundo esses autores, a existência não tem origem do nada, como vai ter para os ateus. Segundo os existencialistas cristãos, algo origina a nossa existência. E esse ser supremo é Deus, tá bom? Do outro lado, eu coloquei para vocês ali os existencialistas ateus, como Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Simone de Beauvoir, Albert Camus, né, Sábato e outros, né? As pessoas são responsáveis pelas suas próprias ações. Você está condenado à liberdade. Então, se um tema de alguma questão, ou mesmo da redação, vier discutindo a questão da liberdade, para os existencialistas ateus, nós não temos uma essência, nós não temos um projeto natural, nós nos construímos, nós somos livres, escolhemos, somos condenados à liberdade, diz Sartre, e nós somos também responsáveis por nossas escolhas. E aí, eu vou passar rapidamente em 3 questões pretéritas do Enem que falavam de existencialismo. Vamos lá. Questão 1. Ser ou não ser? Eis a questão. Morrer, dormir, dormir. Talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado ao tumulto vital, nos obrigam a hesitar. E é essa a reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. William Shakespeare. Retomo essa questão. Os filósofos existencialistas estão muito ligados ao teatro, à literatura. Sartre, Camus, Sábato são bons exemplos disso. E aí vem o comando da questão. Este solilóquio, que é algo em que você fala mesmo consigo e apresenta os seus problemas, pode ser considerado um precursor do existencialismo, ao enfatizar a tensão entre o quê? A consciência de si,
saber quem eu sou, qual é o sentido da minha vida, isso é uma questão importante para os existencialistas, e a angústia humana. Qual é o sentido de nossas vidas? Isso gera angústia, se pensar, por que eu existo? Qual é a finalidade da minha vida? A minha vida em si tem uma finalidade? Tem uma razão de ser? Isso é uma questão existencialista. Aqui, a opção correta é a letra A. A consciência de si e a angústia do ser humano, tá bom? Não é a letra B, a inevitabilidade do destino e incerteza moral, tá bom? A filosofia mais contemporânea, ela tem uma preocupação muito grande com a moral, não seria essa a opção. O existencialismo é uma corrente filosófica contemporânea, tá bom? Letra C. Tragicidade da personagem e ordem do mundo. Não existe uma ordem no mundo para os existencialistas. Não há nada pronto para os existencialistas. Nós vamos fazendo nossas escolhas, diz Sartre, e vamos dando, aí sim, sentido às nossas vidas. Letra D. Racionalidade argumentativa e loucura iminente, tá bom? Não pode ser isso, né? Porque eles são grandes críticos do racionalismo, de Descartes, dependência paterna e impossibilidade de ação. Não é isso que vai dizer o existencialismo. Para o existencialismo, as questões sociais são relevantes também. Tá? Eles não abandonam isso, mas suas escolhas são fundamentais. Tá? Então, você vai ter, sim, a possibilidade de ação. Essa questão 1, a opção correta é a letra A. A consciência de si e a angústia da vida do ser humano. Qual é o sentido de nossas vidas? Repito para vocês. Questão 2, caiu na prova do Enem ano passado. Então, existencialismo foi tema do Enem ano passado. Em A Morte de Ivan Ilyich Tolstói, literato russo, descreve com detalhes repulsivos o terror de encarar a morte iminente. Ilyich adoece depois de um pequeno acidente e logo compreende que se encaminha para o fim, de modo impossível de parar. Nas profundezas de seu coração, ele sabia estar morrendo. Olha a angústia humana aqui. Mas, em vez de se acostumar com a ideia, simplesmente não o fazia e não conseguia compreendê-la. Derrida, um filósofo francês, que já tem uma outra corrente de pensamento, mas aqui tem um pezinho no existencialismo, ele fala, não sei viver, não sei morrer, não quero morrer. Isso também tem relação com a angústia de nossas vidas. Tá? E aí vem o comando da questão. O texto descreve a experiência do personagem de Tolstói diante de um aspecto incontornável de nossas vidas. Esse aspecto foi um tema central da tradição filosófica, letra E, existencialista, na questão do reconhecimento de si, tá bom? Então, ao longo de nossas vidas, ao longo de nossas escolhas, é que nós vamos formando o nosso ser, o nosso caráter. Que isso seja útil, quiçá, para a sua redação amanhã na prova do Enem, tá bom? Marxista de contexto, no contexto do materialismo histórico. Não é exatamente isso, tá bom? Embora boa parte dos filósofos existencialistas, quando ateus, também eram marxistas. Isso vale para Sartre, isso vale para Sábato, isso vale para Camus, isso vale para Simone de Beauvoir. Bom, logicista, no propósito de entendimento dos fatos. Aqui não é uma questão lógica, mas sim de tentar entender o sentido da vida e pensar até que, a princípio, nossa vida em si não tem um sentido, tá bom? Sugiro o filme Um Conto Chinês, um bom filme argentino, em homenagem a Sábato também, né? Nós estamos falando aqui sobre ele, inclusive, que vai discutir a história de um chinês que vai morar na Argentina, não encontra família, e aí ele acaba encontrando um argentino
com quem ele vai se relacionar. E esse argentino no filme vai dizer que a vida em si não tem sentido. Isso é um pensamento existencialista. Bom, utilitarista também não seria, tá? Para o utilitarismo, a gente tem John Stuart Mill, Jeremy Bentham e outros autores ingleses. Os ingleses, sim, são grandes utilitaristas. Fazemos as coisas pensando também em sua utilidade. Isso é uma outra corrente filosófica já do século XVIII, tá bom? Pós-modernista, na discussão da fluidez das relações. E aí a gente vai pensar em Bauman, na sociologia. Não é aqui exatamente o caso. Opção correta é a letra E, o existencialismo, tá bom? Tolstói descreve aqui o homem na angústia de ver a eminência de sua morte e pensa, então, o sentido de sua vida. Por fim, essa questão aqui do Galileu Galilei, que é de 2016, também da prova do Enem, mas vai acabar entrando na questão do existencialismo. 3. Galileu, que detinha uma verdade científica importante, abjurou-a com a maior facilidade, quando ela lhe pôs a vida em perigo. Em um certo sentido, ele fez bem. Essa verdade valia-lhe a fogueira. A questão é que ele defendia a teoria do heliocentrismo. E, na época, a teologia, os pensadores, né, a tradição religiosa católica e protestante defendia a noção do geocentrismo. E ele ia na contramão desse pensamento, depois de ler e estudar Nicolau Copérnico, que era um padre polonês que propunha a teoria do heliocentrismo. Vamos lá. Se for a Terra ou o Sol que gira em torno um do outro, é algo profundamente irrelevante. Se é a Terra, geocentrismo. Se é o Sol, heliocentrismo. Ele defendia o heliocentrismo e estava correto. Só que naquele momento histórico, no século em que ele vivia, não era entendido assim. Bom, resumindo as coisas, é um problema fútil. Em compensação, vejo que muitas pessoas morrem por achar que a vida não vale a pena ser vivida. Vejo outras que se fazem matar pelas ideias ou ilusões que lhes proporcionam uma razão de viver. O que se chama de razão de viver é, ao mesmo tempo, uma excelente razão de morrer, dependendo do seu ponto de vista. Julgo, portanto, que o sentido da vida é a questão mais decisiva de todas. E como responder a isso? Albert Camus, literato e um pensador e também filósofo existencialista, o mito de Sísifo. Em nosso canal, nós temos uma videoaula em que eu explico o mito de Sísifo para falar do niilismo, que é uma outra corrente, né, de pensamento, e Nietzsche é um nihilista, do mundo contemporâneo. Vamos ao comando da questão. O texto apresenta uma questão fundamental da perspectiva da filosofia contemporânea, que consiste na reflexão sobre vínculos entre a realidade concreta e a condição da existência no mundo. A realidade concreta, a Terra está no centro do sistema solar, geocentrismo, ou não? O Sol está no centro e vale o heliocentrismo. A condição da existência no mundo é o que é mais importante nesse caso de Galileu. Eu não entendo que Galileu é simplesmente um covarde. Ele cuidou do seu maior patrimônio, da sua vida. E depois, a própria Igreja Católica vai pedir perdão com o Papa São João Paulo II pelo erro que cometeu com Galileu Galilei. Ele estava correto. A sua teoria astronômica era a correta. Então, no fim das contas, ele não foi um vencido. Ele foi um vencedor, porque o bom pensamento nunca morre. E Galileu Galilei tinha um bom pensamento. Bem, não é a abrangência dos valores religiosos, embora
Galileu Galilei fosse um católico, e bom católico. Inclusive, sua filha era freira. Percepção, letra C, da experiência no tempo. Não é exatamente aqui a questão que a gente vê, né? É a condição da existência desse homem no mundo. Letra D, transitoriedade das paixões humanas. Também aqui não está em questão essa transitoriedade, tá bom? Ele tinha suas convicções, mas entendeu que sua vida naquele momento era mais importante. E ele ficou até o fim da vida, morreu bem velhinho, pensando, refletindo e produzindo ciência e conhecimento. Letra E, insuficiência do conhecimento empírico. Aqui não é a questão simplesmente de teoria do empirismo ou do racionalismo. A questão aqui é existencial. É a condição da existência no mundo. Letra A. Bom, meus queridos, eu fiz essa aula bem curtinha com vocês, porque, no fundo, eu queria cumprir o meu compromisso antes da prova do Enem, publicar essa videoaula e, sobretudo, desejar a cada um de vocês, a todos e todas, uma boa prova. Fiquem calmos, tranquilos, é o que eu lhe desejo, tá bom? Muito obrigado, paz e bem, e obrigado por acompanhar o nosso canal. Se você puder deixar o like, é óbvio que eu vou ficar agradecidíssimo. Muito bom, paz e bem a todos e todas, e continuemos aqui em nosso canal, tá bom? No período de férias, faremos aulas diferentes aqui junto com vocês. Um grande abraço a todos e todas, paz e bem. Tchau, tchau.